Se você é aquela mulher que acha que deveria viver no passado, dos anos 30, dos anos 40, que você nasceu na época errada, esse livro aqui vai fazer você mudar de ideia e vai fazer você entender que por mais que ruim que seja para as mulheres hoje, já foi muito pior. Oi, eu sou a Mind Aleatória e hoje a gente vai falar sobre o livro O Último Ato de Esme Lennox. Na verdade diz que pronuncia Isme, mas eu acho que pronunciar Esme é 1000 vezes melhor do que pronunciar Isme, da Maggie O'Farrell. Então, esse livro vai contar a história da Esme, eu vou chamar de Esme, tá? Porque eu acho que essa pronúncia é melhor. A Esme é uma moça que aos 16 anos foi presa no manicômio, alegando que ela tinha esquizofrenia, e ficou 70 anos presa. E daí a gente vai ter o ponto de vista dela e da sobrinha neta dela, a Iris, que descobre que tem uma tia-avó que tá num manicômio, esse manicômio vai fechar e ela tem que buscar essa tia-avó. E a gente também tem um ponto de vista da Kitty, que é a avó da Iris, né? É a irmã da Esme, a irmã mais velha da Esme, contando aí um pouco da vida delas duas no passado. Então a gente vai ter duas linhas temporais. A gente vai ter a linha temporal da Esme e da Kitty nos anos 30, desde que elas estão lá na Índia, porque elas nasceram na Índia, numa época que a Índia era colonizada pela Europa, e elas vieram depois para a Escócia. Então se passa um pouco na Índia, um pouco na Escócia, e vai contar o contexto familiar da Esme e da Kitty. Como eram os pais delas, como os pais delas tratavam ela, tanto o pai quanto a mãe. E como isso, né, como a criação dos pais dela e também da avó delas, da relação delas com a avó delas, porque quando elas se mudam para a Escócia, elas passam a morar com a avó e com os pais. Como isso muda, né, como isso define todo o futuro da vida dessas duas mulheres. Né, como uma família conservadora, uma família controladora, definiu todo o futuro de duas mulheres que não queriam viver aquilo que elas foram obrigadas e forçadas a viver. Em contrapartida, a gente tem o ponto de vista da Iris, da vida dela, que é uma mulher que tem mais liberdade, porque a Iris ali, ela tá nos anos 2000, então é uma mulher que tem mais liberdade, mas que também é julgada, né, por ser mulher em alguns aspectos e não seguir o que a sociedade diz que ela deveria seguir. E a gente vai ter a história dessas mulheres e também do como muitas mulheres com muito potencial acabavam parando em manicômios, sendo tidas como loucas por conta aí de não seguirem, não se encaixarem dentro do que a sociedade queria, do comportamento de mulher que a sociedade existia. E, gente, isso era muito comum de famílias tacarem filhas, principalmente filhas mulheres, e filhos que não se encaixavam na sociedade em manicômio, alegando que eram pessoas loucas. Inclusive, existia histeria, existia vários tipos de doenças que eles diziam que essas pessoas tinham. E, na verdade, era só uma mulher lidando com uma depressão pós-parto, uma mulher lidando com uma questão difícil, ou uma mulher que queria trabalhar numa sociedade que dizia que ela tinha que ser esposa e mãe. Era esse a questão. E aqui é o meu resumo sobre o livro, numa zona sem spoiler. Eu vou dar bastante spoiler. Esse livro é da editora Record, porém, ele é um livro aí que não é tão fácil de achar. Eu achei numa livraria física, mas na internet não é tão fácil de achar, apesar dele ser bem barato, tá? E ele é um livro que eles chamam que é de ponta de estoque, então ele é mais barato e ele não é tão comerciável, né, quanto, por exemplo, outros autores mais comerciáveis, mas ainda assim, essa autora, ela é conhecida por escrever bons livros aí de romance, de drama, então vale a pena você dar uma conferida, se você achar numa livraria, num sebo, algum livro dela. Ela é bem conhecida e ela é bem vista, assim, ela é uma escritora da Irlanda do Norte, a Maggie O'Farrell, e ela é bem conhecida aí por ter bons livros aí de romance, de drama, e esse aqui é um puta livraço dela, assim. É o primeiro livro que eu leio dela, mas é um livro muito, muito bom dela, muito, muito bom dela, tá?
E agora eu vou entrar um pouquinho na zona dos pequenos spoilers, tá? Daqui pra frente vai ter pequenos spoilers, se você quiser conferir e continuar. Se não, depois lê o livro e vem pra cá. Assim, o livro, ele vai, né, mostrar o quanto uma relação tóxica familiar pode estragar a sua vida, pode te levar para caminhos muito ruins na vida, principalmente se você vem de uma relação em que você não tem muita escolha, que os outros escolhem por você, que é a realidade da Esme e da Kitty. Elas vivem nos anos 30 e os pais dela, principalmente o pai e a mãe, é que escolhem, que definem a vida dela. Então o pai dela já deixa muito claro que ele não quer que elas trabalhem, que elas tenham uma profissão. Naquela época já era possível, com a permissão do pai e do marido, a mulher estudar para a faculdade ou aí ter um trabalho, porém ela tinha que ter permissão do pai e do marido, ela não podia fazer isso de livre, espontânea vontade, e a Esme e a Kitty não tinham. A Kitty chegou a se casar, né? Ela chegou a ter um filho e tudo mais, e ela não teve nem do pai e nem do marido. E, na verdade, a vida inteira, tanto a Kitty quanto a Esme, elas foram tratadas ali como um estorvo que só estavam ali para cumprir um protocolo. O pai queria um filho homem, o pai não queria uma filha mulher, ele teve um filho homem, mas o filho homem morreu bebê. E daí ele teve que lidar com 2 filhas mulheres. E não era o que ele queria, porque não ia passar o sobrenome para a família. E ele via elas como um problema que eles tinham que lidar até elas se casar, até as 2 se casarem. Era assim que o pai via elas. A mãe, né, via a Kitty como a filha perfeita, porque a Kitty era a filha que tentava fazer de tudo para se esforçar para ser perfeita. Então, ela seguia todos os protocolos, ela fazia tudo que queriam, tudo que esperavam dela, mas ela não era feliz. Ela queria ser datilógrafa, ela nunca expressou isso, ela não queria casar com o homem que ela casou, ela gostava de outro homem, mas esse outro homem se interessou pela irmã dela e não por ela. E daí ela teve que se casar com um homem que se interessou por ela, porque ela já estava velha demais para se casar, e foi o que sobrou. E esse cara tratava ela como alguém para cumprir um protocolo. Tipo, eu tenho que ser um homem casado, então eu vou casar com ela. Mas ele nem dormia na mesma cama com ela, nem ligava para ela. Então existia aí esse sentimento da Kitty de que por mais que ela se esforçasse para ser perfeita, ela nunca era o suficiente, e mesmo que ela abrisse mão de todos os sonhos dela, todos os objetivos dela, nunca era o suficiente para ela, né? Ela nunca era o suficiente para as pessoas em volta dela. O único sonho que ela realizou foi de ter um filho, porém ela teve que roubar o filho da irmã. Vai ter esse plot twist aí. Daí, a gente tem a Esme. A Esme era uma garota que, diferente da Kitty, que tentava ser perfeita o tempo todo, a Esme, ela só queria ser ela mesma. E ela não tentava ser perfeita, ela não ligava pra protocolo, ela não ligava pra roupa, ela não ligava pra isso, ela não ligava pra aquilo. Ela ligava para as coisas que ela gostava de tocar músicas mais sombrias no piano, ela tocava muito bem piano, ela gostava de ler livros. Uma mulher que lia muitos livros antigamente era mal vista pela sociedade. Ela gostava muito de estudar, ela era uma ótima aluna. Uma mulher que buscava conhecimento era mal vista pela sociedade. E ela não queria ficar conversando sobre garotos, ela não se importava com garotos e tudo mais. E ela não queria saber de casamento, de filhos, ela não se interessava por essas coisas. E ela era vista como louca, como maluca, como esquisita, como doida de pedra, só porque ela não agia como os outros queriam que ela agisse, como a sociedade queria que ela agisse, e sim, ela agia como ela queria ser, e ela não se importava com o que os outros pensavam. A única coisa, assim, mais diferente que a Esme tinha é que a Esme desassociava. Então, a Esme tem o que hoje a gente chama de... Sabe quando a sua mente sai da realidade e começa a viajar dentro dela mesma? O seu corpo fica parado ali. Na realidade, a sua mente sai meio fora. A Esme fazia isso, que é o desassociar, que é extremamente comum, tá? E muita gente que não tem transtorno mental desassocia em alguns momentos, isso é extremamente comum, mas naquela época você fazer isso publicamente era visto como loucura, e ela fazia isso publicamente porque ela não tava nem aí.
E no caso da Esme, a Esme, ela acaba sofrendo um abuso. Sabe aquele cara que a irmã que a Kitty estava interessada, ele não se interessa por ela e se interessa pela Esme? Então, a Esme é a única garota da cidade inteira que esnoba esse boy. Ela só esnoba esse boy porque ela não quer saber dele, ela não liga pra ele. Mas ele corre atrás dela e ele acaba abusando dela. Ele acaba forçando ali uma situação, abusando, e ela engravida. E ela acaba tendo algumas crises de ansiedade ali, que dá pra entender que são crises de ansiedade, lidando com o abuso que ela sofreu. E quando, né, e também a mãe do moleque descobre, ali ela vê que ele tá abusando da guria, e ele conta pros pais dela, dando a entender que ela se descuidou, que ela não se cuidou o suficiente, daí meu filho foi lá e abusou da sua filha, porque sua filha é uma vagabunda. É tipo isso. E daí a dona bonita, os pais dela fazem o quê? Prendem ela no manicômio, dizendo que ela é esquizofrênica, que ela é louca, que ela é histérica, porque ela já não se enquadrava na sociedade, e o único cara que se interessou por ela ainda foi abusada. E daí eles culpam ela pelo abuso. E ela engravida desse cara. Ela tem um bebê, mas os pais não tiram ela do manicômio. E daí quem cria o bebê dela como se fosse filho dela é a Kitty. Tá? Isso é um plot twist do livro, né? Bem forte. Mas o principal foco do livro não é a história em si, mas é as relações delas, das pessoas entre si ali, e de como tudo é descoberto. E daí a Esme, ela é presa por 70 e poucos anos no manicômio, até que a Iris descobre ela. Na verdade, o manicômio vai fechar e precisa tirar a Esme de lá, e daí eles ligam pra que seria a atual responsável dela, que é a Iris. E a Iris é o quê? É uma mulher dos anos 2000, dona de um brechó, que não é casada, não tem filhos, e tem umas relações complicadas, tem relacionamentos complicados com homem, mas ela não liga de ter relacionamentos casuais e complicados com homens e não se comprometer com eles. Mas os próprios homens que se relacionam com ela acham o fim da picada ela não querer compromisso com eles e só querer coisas casuais dos anos 2000. Então ela é constantemente ali taxada, julgada por esses homens. Inclusive, os homens nesse livro, gente, eles são o puro suco do machismo. E algumas pessoas podem pensar, ai, mas nossa, que datado retratar homens como um puro suco do machismo. Mas é que na vida de muitas mulheres, os homens só representam isso. Os homens querem... Porque esse livro, ele fala muito sobre a mulher que não quer viver como os homens querem que ela viva, acaba sendo silenciada de alguma forma. E é o que acontece com a Esme. Ela teve a vida dela inteira silenciada, presa no manicômio, e todo mundo esqueceu que ela vivia lá. Inclusive, ninguém da família falava da existência dela. A existência dentro da própria família foi apagada. A Iris descobriu de adulta que ela tinha uma tia-avó, que na verdade é a avó dela, que ela tinha uma tia-avó que estava no manicômio. Ela não sabia. Nem a mãe dela sabia, né? Porque é por parte de pai. Então, nem a mãe dela, que foi casada com o pai dela, sabia. O pai dela era falecido. O pai dela morreu sem nem saber da existência dessa tia. Então, a Esme, ela foi silenciada e apagada da própria família e da própria história, porque ela não queria fazer o que os homens queriam que ela fizesse, que ela não queria corresponder às expectativas de homens. E aqui a gente vê várias vezes homens ficando extremamente frustrados, por exemplo, com a Iris, porque ela não quer atender às expectativas dele. Porque ela quer viver a vida própria dela, mostrando que apesar da mulher ter conseguido liberdade ao longo dos anos, ela ainda é julgada e taxada como louca, complicada, confusa, porque ela não quer atender às expectativas dos homens ou viver como os homens quer que elas vivam, e sim fazer as próprias escolhas dela. E a Iris é muito vítima disso. E ao conhecer a história dessas três mulheres, a gente tira uma reflexão de como, né, as mulheres foram
silenciadas ao longo do tempo, como o potencial das mulheres foram reduzidos e travado ao longo do tempo, e que hoje, apesar da mulher ter liberdade, ela ainda lida com o julgamento social. Ela ainda lida com o julgamento social de não ter 100% de liberdade como os homens têm para fazer as próprias escolhas e viver a vida louca que ela quiser viver. Por exemplo, a Iris, ela se relaciona com um homem casado. Esse homem casado julga a Iris por ela não querer nada sério com ele, não querer um relacionamento sério com ele. Só que ele é casado, a mulher dele tá grávida, a Iris não sabe que a mulher dele tá grávida, mas aí quando ela descobre, ela termina com ele. Mas ele é casado, a mulher dele tá grávida, ele trai a mulher dele, ele quer que a Iris aceite que ele vai largar a mulher dele pra ficar com ela, pra ter um relacionamento sério com ela. Mas a louca, a confusa é a Iris, que não quer ter nada com ele. Que só quer ter algo casual com ele. Ela é errada, ela é ruim, ela é o problema. Ela é a confusa, ela é a doida. E esse livro fala muito disso, né? A Esme, ela sofre um abuso. E quem que sai de louca da história? Ela, não o cara. O cara, ele vive livre, ele sai da cidade por um tempo, depois ele volta com a esposa dele, ele casa e se divorcia várias e várias vezes, tem filhos com várias mulheres diferentes, e é isso aí. Ele é o homem bom da sociedade. Então é sobre isso que o livro fala. Até mesmo o marido da Kitty é um cara que não se interessa por ela, não comparece com o marido, é extremamente ausente, só casou com ela para cumprir um protocolo, não se importa com ela, com o filho, com nada. E, tipo, ele é taxado como um bom marido, como um cara bom, como um cara legal, sendo que ele é um banana que não faz nada, que só quer saber de trabalho e nem liga pra Kitty. Até mesmo quando o cara é legal, ele não é 100% legal. E isso mostra aqui no livro. Por quê? Porque os homens têm a liberdade de viver a vida como eles querem. Então, se eles fazem as coisas que eles fazem, é como eles querem. Já as mulheres, essa liberdade não é atribuída a elas. Mesmo na sociedade atual, mesmo com a evolução atual, a mulher que quer viver a vida à sua maneira é a mulher louca, é a histérica, é a maluca, é a desequilibrada, a que não tem controle sobre a própria vida. Mas, na verdade, é isso que ela tá tentando ter, controle sobre a própria vida. Mas ela é vista como uma descontrolada, porque ela quer viver como ela quer, sem agradar os homens da sociedade. E esse livro conta muito essa história, é muito impactante. Ele tem um final meio, como eu posso dizer, meio em aberto. Eu não vou contar esse final, mas ele deixa umas coisas em aberto justamente para você refletir sobre o que seria esse final. Então, ele fica um final meio aberto, que eu não vou contar, que acontece uns babados aí quando a Esme vai confrontar a Kitty, as duas idosas, uma indo confrontar a outra. Então, rola um final aí meio babadeiro, que esse spoiler eu não vou dar, vai ter que ler o livro. E assim, ele é um livro muito engraçado, porque ele não tem capítulos, ó. Ele não tem capítulos. Nós temos 2 linhas do tempo, 3 pontos de vista, e ele não tem capítulos. O que, à primeira vista, para você que não está acostumado com esse tipo de livro, eu mesmo nunca li um livro que não tem capítulos, ele é meio confuso. Mas essa confusão é porque tudo que você tá lendo é algo super coerente. É 3 pontos de vista de mulheres super coerentes, porém elas são vistas como descontroladas e como loucas, como confusas, né? A Esme tem um diagnóstico errôneo de esquizofrenia. E foi trancada no manicômio por 70 anos. A Kitty tem Alzheimer. A Kitty, a gente vê as memórias dela, inclusive é muito interessante ver o ponto de vista das memórias de uma pessoa com Alzheimer. Foi bem interessante a parte da Kitty. E a Iris é vista como uma mulher descontrolada, porque vive uma vida totalmente desregrada, né, pelas pessoas à sua volta. Ou seja, essa ideia de não ter capítulo para ficar meio confusa é para a gente ter o contraste da riqueza das opiniões dessas mulheres, do que elas estão contando, do relato da história delas, que é algo muito rico, muito coerente e muito lúcido,
mas ainda assim ter uma demonstração da confusão, da forma confusa que essas mulheres são tratadas e taxadas na sociedade. Como mulheres confusas. Então, olha como ela está escrevendo a história dela, falando da história dela de forma confusa. Essa é a ideia. Eu gostei dessa ideia, apesar de no começo eu demorar para me adaptar, porque eu não tô acostumada com um livro sem capítulos. Mas ainda assim é uma experiência bem interessante de leitura. E bom, é isso, pessoal. Essa foi a minha indicação de leitura, minha última leitura. Gostei bastante. Você já tinha lido esse livro ou algum livro da autora Meg O'Farrell? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal se você chegou até aqui. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.